Shalom! Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. E o cristianismo ainda não entendeu a lei. Por quê? Porque o cristianismo, em 2000 anos de história da igreja, eu posso afirmar categoricamente que ainda não entendeu a lei como deveria ser entendida. Então, eu quero começar esse vídeo dizendo a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, nós estamos na série 6, vídeo 2. E você no final pode clicar a palavra playlist e você vai ter toda a relação desse estudo, que na verdade é um curso. E eu quero que você deixe aí o seu comentário. Fale a sua impressão, coloque as suas dúvidas, nós vamos tentar responder a todos. E hoje nós vamos tratar, você vai ter oportunidade de entender, nós vamos tratar do assunto lei. Por que os cristãos ainda têm uma dificuldade tremenda de entender a lei? Quando entende, entende errado. Essa é a maioria entende errado. São poucas as igrejas cristãs que têm um entendimento da lei. Então, nós vamos começar a falar para vocês hoje. Primeiro, a palavra lei. Nós temos que ver que a palavra lei é em hebraico. Nós vamos precisar do hebraico. E eu vou explicar por quê. Em hebraico, nós temos pelo menos 5 palavras para lei. Enquanto no grego só tem uma, nomos. Então aí já gera uma dificuldade de entendimento, correto? Por parte do cristão, que em grego tem uma palavra só, nomos. E aí ela pode significar lei, mandamento, estatuto, ordenança, preceitos, legalismo da lei. Quer dizer, aí já dá margem a uma interpretação errônea, não é verdade? Então nós vamos começar vendo o que é a lei. Lei é a palavra genérica dat, mas nós vamos apresentar para vocês hoje a palavra Torá. Torá não quer dizer lei. Torá vem do verbo iará, que quer dizer ensino, guiar, acertar o alvo. Então o verbo iará, que é a Torá, que representa o Pentateuco, os 5 primeiros livros, é chamado de Torá. Então Torá quer dizer acertar o alvo, contra a palavra hebraica ratá, que significa o contrário, errar o alvo. Ou seja, quando eu estudo a Torá, estudo a lei de Deus, não é? No judaísmo chamam-se as 613 leis da Torá, eu estou acertando o alvo. E quando eu renego essas leis, desconsidero essas leis, abandono essas leis, ignoro essas leis, eu estou prestes a entrar no ratá, errar o alvo, que é o conceito de pecado. Então, repetindo, Torá não quer dizer lei. Torá vem do verbo iará. Iará quer dizer ensinar, guiar, acertar o alvo. Então, Torá, que é a palavra do verbo iará, que é ensinar, também Torá é conhecida como os primeiros 5 livros do Pentateuco, não é? Começando em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses livros compõem a Torá, e a Torá, segundo os judeus, estudiosos da palavra, uma tradição milenar, eles enumeram 613 leis tem a Torá. Eu até faço um comentário seguinte. Das 613 leis, imaginem vocês se o mundo guardasse pelo menos 2 leis, ou seja, não matar e não roubar. Nossos presídios estariam vazios, ou praticamente vazios, nossos carros dormiriam abertos nas ruas, nossas casas, não é? Já pensou que bênção? Eu não estou falando de Yeshua, da obra da cruz, da salvação, da redenção. Eu estou falando aqui da Torá. Não é? Só 2 mandamentos, 613. O mundo já seria quase um paraíso. Então vale a pena você entender a Torá. E a palavra Tanar quer dizer o Antigo Testamento. E Tanar quer dizer um acróstico que você pode ver na tela. Então a palavra Tanar vem de T, que é a Torá, que é o Pentateuco. A letra N, né, significa Niviim, que são os livros dos profetas,
E o CH, que tem um som de Ketuvim, significa os escritos. Então, isso é conhecido o chamado Antigo Testamento, não é? E lembrando vocês que foi Marcião, lá no século III, que começou a chamar Velho Testamento e Novo Testamento. O que havia naquela época dos discípulos, dos apóstolos, era a Tanar, que era o chamado Antigo Testamento, que era o livro estudado nas sinagogas, e também a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, conhecida como Novo Testamento. Muito bem, então, nós temos aí a origem do verbo yará, que é a Torá, ensinar, lançar, guiar, que é acertar o alvo. E o contrário de acertar o alvo é errar o alvo, é ratá. Em hebraico, ratá significa errar o alvo. E aí nós temos também em hebraico a chamada Torá escrita, que é a Shebiktav, não é? E a Torá oral, que é a chamada Mishnah. E o Talmud, que é o comentário da Torá, mais um comentário oral que passou a ser escrito, é conhecido como Talmud, que surge a partir do ano 219 depois de Cristo, também com um comentário chamado Guemará. E esse Guemará nada mais é do que o comentário de alguns versículos bíblicos. Bom, nós sabemos que a autoria divina da Torá é Moisés, é atribuída a Moisés e seus discípulos, que escreveram a Santa Torá durante os 40 anos no caminho do deserto. E agora eu quero apresentar para você. Então, a palavra genérica em hebraico, lei, é a palavra dat. Mas em hebraico há palavras específicas, e eu quero lhe apresentar agora essas palavras específicas. A primeira são mandamentos. Em hebraico é mitzvot, no plural, ou mitzvah. Então, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são exemplos de mandamentos. E o que seria um mandamento, essas mitzvah ou mitzvot? É algo, uma regra, um princípio que vem de Deus para você, você obedece, e você obedecendo esses mandamentos, essa atitude nossa volta para Deus. E você tem bênçãos. Bênçãos. Então, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não é? Não desejar a mulher do próximo, o adultério, não é? São bênçãos que nós recebemos. E mesmo que uma pessoa não seja seguidor de Yeshua, ele é abençoado se guarda os mandamentos. Por exemplo, se ele honra seu pai e sua mãe, uma das promessas é ter uma vida longa. Esses são mandamentos. Agora, outra palavra que aparece para a palavra dentro de lei, tá? É a palavra roc, ou o plural ruquim, que quer dizer estatutos. O que é o estatuto? Estatuto é algo que vem de Deus, não é? Princípios, regras que vêm de Deus para você, e você obedece, e quem ganha? Você ganha. E Deus não explica. Por exemplo, estatuto. As festas bíblicas, Deus não explica, são as festas do Senhor. Por exemplo, o dízimo é um estatuto, não é? Ele não chega a ser um mandamento, é um estatuto, não é? Por exemplo, as regras alimentares, as leis alimentares, nós temos até um vídeo que falamos das leis dietéticas, é um estatuto, são estatutos, não é? Então, vem de Deus para você, você obedecendo, recebe aquelas bênçãos. Quem ganha a bênção das leis alimentares? Quem ganha as bênçãos das festas bíblicas? Aqueles que as celebram. Não é verdade? Muito bem. E temos depois outra palavra que é mishpatim, ou mishpat, que são ordenanças ou também conhecido como preceito. Então, vamos dar o exemplo de mishpatim, ordenança ou preceito. Por exemplo, as leis indenizatórias, as leis trabalhistas, as leis que vão mencionar o relacionamento marido e mulher, filhos, as leis que vão, por exemplo, determinar, por exemplo, leis de justiça, quando você, por exemplo, pede algo emprestado ao seu irmão e aquilo é danificado, você tem que devolver um novo. Então, até um ninho de passarinho que você não deve pegar os filhotes, são
ordenanças ou preceitos. O que seriam isso? Regras divinas que vêm para você e Deus as quer ver no próximo. Isso é importante. Vem de Deus, passa em você, mas Deus quer vê-las no próximo. Muito bem. Então, essas são 4 palavras que eu lhe apresentei sobre as leis. Agora, nós vamos ver os tipos de leis. Aqui é uma grande confusão do meio cristão. As leis morais são as leis não matar, não roubar, a lei de respeito ao próximo, as leis éticas, como relacionar uma relação de empregado com o patrão, as leis de saúde, as leis alimentares, as leis indenizatórias trabalhistas, as leis de heranças, as leis familiares. Isso tudo não foi abolido por Yeshua, não é? Yeshua aboliu e cumpriu as leis sacrificiais. Então, para te dar uma ideia, eu não contei, é uma ideia que eu tenho, pela minha experiência, das 613 leis que Deus nos deu, eu calculo que mais ou menos 180, abaixo de 200, são leis sacrificiais. Essa Yeshua as cumpriu. É que está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, vai falar do sacrifício Yeshua como nosso sacrifício vivo. Então, essas leis você não precisa cumprir. As leis ligadas ao templo, não é verdade? As leis sacrificiais. Agora, as leis sociais, morais, familiares, indenizatórias, eu tenho que cumprir, não é? Por exemplo, as leis de estações, as festas, as leis circunstanciais. Isso o crente tem uma dificuldade de entender, uma coisa tremenda. Gente, a coisa mais fácil é entender o princípio da lei, porque é uma lei circunstancial. Vou dar um exemplo. A Torá fala que deveria se comer o alimento arrancado da terra no mesmo dia. Aí vem um crente desavisado e fala, a Torá não tem sentido. Como é que eu vou comprar um alimento no mesmo dia se eu compro numa mercearia, a mercearia compra do Ceasa, o Ceasa compra do fazendeiro? Gente, naquela época não havia geladeira, então o princípio da lei alimentar era comer alimentos frescos. Então se comia de um alimento tirado no mesmo dia, no mais tardar 1, 2, 3 dias depois. Tá certo? Então, são leis circunstanciais que valeram para aquela época. Hoje, elas não têm sentido eu procurar na mercearia, no supermercado, um alimento que foi colhido ontem. Não é? Uma banana vai ficar em câmeras frigoríficas, não é? E vai durar meses. Estão entendendo o princípio da lei? Essa é uma lei circunstancial. Por exemplo, a lei da menstruação da mulher. A Torá falava que a mulher tinha que ficar 7 dias isolada ali, separada do leito de seu marido. Gente, naquela época não havia ducha, não havia chuveiro, o povo estava no deserto, não é? Imagina uma mulher no ciclo menstrual, o sangue tem o que é bom e o que é ruim. Imagina que uma infecção ali, uma doença, poderia propagar e dizimar a comunidade inteira. Então Deus mandava separar aqueles 7 dias do período menstrual. Mas não que Deus era ruim com a mulher, é uma preservação de amor para a comunidade. Mas hoje, você não precisa cumprir isso. Por quê? Porque hoje as mulheres têm métodos e maneiras, modos eficientes e higiênicos de conviver com isso, de uma maneira segura. Estão entendendo? Uma lei circunstancial? Bom, e no grego? No grego é a palavra nomos. Então, nomos pode dizer legalismo, Torá, mandamento, estatuto, ordenança, preceitos, e aí você já viu que a coisa se complica. E agora eu quero encerrar para você mostrando a analogia da lei e da graça, para que você possa entender que um crente na graça de Yeshua, ele deve atentar à Torá e cumprir as leis da Torá, os princípios da lei da Torá. Eu vou te dar um exemplo, vou fazer uma analogia, e eu quero homenagear agora os nossos irmãos do Nordeste do Brasil que nos acompanham. Então, você vai imaginar que você está em Maceió, e eu quero ir para Aracaju. Só que eu vou pressupor que Aracaju é o paraíso, é o céu, tá bom? Então eu saio de Maceió, eu quero ir para o céu aqui está representando Aracaju. Então como eu vou fazer para sair
de Maceió e chegar a Aracaju? Eu vou por uma estrada. Essa estrada é a BR-235, por exemplo. Então, vamos imaginar que o único caminho que existe para sair de Maceió e chegar em Aracaju seja a BR-235. Então, eu preciso estar no caminho, tá certo? E eu vou fazer uma analogia. Quem é o caminho? O Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a maior graça de Deus, tá? Então, eu preciso estar no caminho. Então, por exemplo, no nosso mapa, se eu pegar a BR-101, eu vou para Recife. Se eu pegar a BR-104, eu vou para a região do interior de Alagoas. Se eu pegar, por exemplo, a BR-220, eu vou para Arapiraca. Eu não vou chegar no céu, que eu estou fazendo uma analogia, sendo Aracaju. Estão me entendendo? Então, o que seriam os mandamentos? Os mandamentos seriam você pegar o caminho correto e você vai cumprir os mandamentos. Você tem que tomar a proa de Aracaju e seguir as placas de trânsito. Então, as placas de trânsito seriam os mandamentos, tá? Então, o que seriam as placas de trânsito? Cuidado, tem ponte estreita, só passa um veículo. Cuidado, curva fechada a 60 graus, a 60 km por hora, não ultrapassa a velocidade, porque a curva é fechada. O que são as placas de trânsito? Seriam os mandamentos. Ou seja, mas eu não quero cumprir os mandamentos. Então você vai correr o risco do caminho. Se eu entrar numa curva que a placa manda 60 km por hora, se eu fizer em 120, você vai sair da curva e você vai morrer. Entendeu? Então, as placas de trânsito seriam uma comparação com os mandamentos. Por quê? Ela vai me levar no caminho. Meu destino é Aracaju, é o céu, é o paraíso, é o reino eterno de Deus. Agora, o que seriam os estatutos? Os estatutos seriam regras menores, já não seriam as placas de trânsito, tá? Mas seriam regras menores. Por exemplo, você vai viajar para Aracaju, siga as placas de trânsito, mas pode haver um congestionamento, pode o seu pneu furar, então leva um step. Se tiver um congestionamento e parar, um bloqueio na estrada, leva, como dizia o mineiro da minha época, né, um franguinho com farofa. Leva uma comidinha, porque pode haver um obstáculo na estrada que você é obrigado a ficar um dia parado. E você tem que ter água, você tem que ter alimento, você tem que ter o step, o seu carburador pode esquentar, você tem que ter, naquela época, né, o motor refrigerado, a água. Então, vocês estão entendendo? Isso seria um estatuto. São leis menores, mas extremamente importantes. Não é? Nós demos exemplo aqui do que é estatuto na Bíblia. Não é? E, finalmente, o que seriam as ordenanças? Não é verdade? As ordenanças seriam leis menores que vão te guiar com segurança até o seu destino final, que seria Aracaju. Por exemplo, durante uma viagem, eu levaria, já falei aqui, por exemplo, uma água para beber, não é? Um alimento para comer. Quer dizer, seriam regras menores, mas que preservariam o meu bom estado. Por exemplo, eu levaria um mapa, não é? Eu posso viajar sem mapa. Eu conhecendo a estrada, eu viajo sem mapa ou sem GPS. Estão entendendo? Então, são leis menores, mas que vão contribuir para que você faça uma viagem segura, saindo de Maceió até Aracaju, pressupondo aí que Aracaju é o paraíso. É assim a nossa vida. Eu estou na graça, no caminho, na verdade, a vida, que é Yeshua. Mas para eu desenvolver a minha salvação e chegar com segurança, né, desenvolver a minha salvação com tremor e temor, como diz Filipenses, eu preciso de conhecer os mandamentos, porque se eu largar a minha esposa, adulterar, perder a minha família, se eu assassinar alguém, se eu desonrar pai e mãe, quer dizer, são consequências. Agora, só um detalhe importante, o Shabat é o quarto mandamento, olha aí. O Shabat não é estatuto nem ordenança, é um mandamento, tem coisas muito profundas que nós temos que conhecer. Nós vamos falar isso nos programas futuros, tá bom? Então, fica aí o nosso exemplo da graça. A graça está no caminho, está no caminho em Yeshua, que nós temos os pecados perdoados, a nossa salvação e a vida eterna. Agora, para eu chegar lá,
O Senhor Deus, ele deixou bem claro que você aceita Yeshua, mas onde é que você vive? Você vive no mundo, e por isso eu preciso da Torá. Se eu aceitasse Yeshua hoje e morresse amanhã, eu não precisaria da Torá, eu não precisaria da lei. Eu já vou partir amanhã. Mas o que acontece? É o normal. É você aceitar Yeshua, mudar de vida, nascer de novo e viver aonde? No planeta Terra. Então, para as áreas não restauradas da minha vida, eu preciso das leis de justiça, das leis sociais, das leis indenizatórias, das leis de herança, das leis familiares. Estão me entendendo? Das leis morais. Gente, nós não podemos viver sem as leis morais. É isso a Torá fala. E muitas vezes o crente desavisado fala: não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Ele não entendeu o contexto que Paulo escreveu em Romanos 6. Esse vai ser o nosso próximo vídeo na próxima semana. Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você também pode nos acompanhar ao vivo, todo sábado às 10 horas. Basta você entrar no canal youtube.com/Ensinante Sião, ao vivo, sábado às 11 horas, estamos estudando a Torá com você e queremos que você seja e acompanhe conosco os nossos estudos semanais da Torá. Também aviso você para acionar o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo sair. E aqui eu deixo para você a coleção da Torá. Então nós escrevemos a coleção da Torá. São 5 volumes. Esse aqui é o volume de Êxodo, e comentado quase versículo por versículo as leis do Senhor. Esse é um trabalho que fizemos, pioneiros no Brasil, não é? É um livro, uma Torá para o crente seguidor de Yeshua, todo galgado no Novo Testamento e comentado também, segundo a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Shalom, shalom, e até a próxima semana.